Olá, estamos aqui mais uma vez para passar para vocês aí, para todos os pelotões, mais uma videoaula e agora uma videoaula bastante específica a respeito de um dos hinos que vocês estão aprendendo, o hino do Guarda-Mirim. Na verdade, o hino do Guarda-Mirim é um hino que foi idealizado, foi composto, pelo Fernando Cavesale, um cidadão oriense, o mesmo autor do hino de Ourinhos, do hino oficial de Ourinhos. Então, Fernando Cavesale é o autor do hino da Guarda-Mirim. Guarda isso porque será pergunta de prova, tá certo? E esse hino, o porquê que nós falamos sobre ele? Porque esse hino aqui, ele é um memorial. Esse hino aqui, ele é uma poesia que reflete muito bem, os objetivos que cada um dos senhores, senhoritas, devem ter na vida. O Fernando Cavesale, ele foi muito feliz na construção dessa letra, não é à toa que ele é um personagem de Ourinhos, ele é um poeta, um músico nato, e a Guarda-Mirim tem muita gratidão e ele foi inspirado, muito inspirado para escrever essa letra, E olha que ele nem foi Guarda-Mirim, mas ele tem uma visão tremenda. Fernando Cavesale guarda esse nome, autor do hino de Ourinhos e também do hino da Guarda-Mirim que a gente vai comentar. Aí, mas você vai falar assim, mas vai comentar o hino da Guarda-Mirim? Sim, porque isso aqui é uma rotina que se você seguir, você realmente será um vencedor. Lembrando que o nosso foco aqui na Guarda-Mirim não é outra coisa, a não ser trazer você para cá, dos bairros mais distantes da cidade. A gente vê que os adolescentes hoje, os jovens hoje, estão um tanto perdidos no mundo, até por causa do muito excesso de direito e pouco dever. Então a gente chama o jovem para cá, mostra para o jovem que o mundo não é bem assim, e aí nós indicamos o caminho para ele. E nessa letra aqui traz uma poesia fantástica, que você, aluno Guarda-Mirim, que se Deus quiser e se for da sua vontade, você se tornará um Guarda-Mirim, e se você seguir os nossos conselhos, não tem como o seu projeto de vida dar errado. Não tem como o seu projeto de vida dar errado. E um dos conselhos que nós vamos passar, dos muitos que nós vamos passar aqui ao longo do tempo, eu costumo dizer aqui para os guardas mirins: olha, vocês são do sexo masculino, do sexo feminino, vocês são projetos de pessoas adultas, homens e mulheres em formação. Então, mas vocês ainda não têm maturidade suficiente, vocês têm 15 anos e meio, 16 anos, nós, no meu caso, 51 anos de idade. Quem que você acha que tem mais experiência na vida? Olha para o teu pai, olha para a tua mãe, e em todas as atitudes que você for tomar na vida, você deve consultar uma pessoa mais experiente. Falando português, claro, uma pessoa mais vivida, uma pessoa que já viveu bastante tempo, uma pessoa mais velha que você. Se você for procurar conselhos com um amigo da sua geração, é só você olhar para você mesmo e você vai ver que não tem ou nenhum ou muito pouco conhecimento a respeito da vida. Então, a respeito de qualquer decisão que você for tomar, você deve consultar, no mínimo, o seu pai e a sua mãe, e se estender até os seus avós maternos e paternos, e no caso de você ter uma religião, você consultar o padre, o pastor, o bispo, enfim, expõe o seu problema. Se você quiser ser um jovem vencedor, é bom você ser prudente naquilo que você quer fazer, porque eu costumo exemplificar a caminhada de vida de um jovem a uma distância percorrida por um veículo. Você está caminhando por uma estrada e essa estrada tem de tudo, tem paisagens bonitas e tem buracos na pista, tem assaltantes, tem ladrões no meio do caminho e você está seguindo. Aí você não sabe por qual estrada seguir. Aí você vai para o seu pai, para sua mãe, para os seus avós, enfim, para quem os personagens que eu já citei aqui, e você vai perguntar para ele: pai, mãe, vô, eu posso ir por esse caminho? Os seus pais já passaram por isso. Se você tem 16 anos, eu exemplifico que você percorreu 16 quilômetros.
Agora o seu pai, sua mãe, já percorreu, no meu caso, 51 quilômetros. Quem que você acha que conhece mais do caminho? O caminho que você tem que seguir. E é embasado nessa introdução que eu vou fazer um comentário agora a respeito do hino do Guarda-Mirim, tá certo? O hino da Guarda-Mirim começa dizendo assim, ó: somos os aprendizes da vida e queremos vencer todo o mal. De fato, você sabe que você é um aprendiz, porque a cada dia que amanhece, você está aprendendo coisas novas. E se você deixa de aprender as coisas que você tem que aprender hoje, quando chegar amanhã, se você vacilou e não aprendeu o que tinha que aprender, que é o que mais está acontecendo com a juventude hoje, vai na escola e fica brincando o tempo todo, e essa política falida de esquerda que esteve instalada no Brasil, vai te empurrando, progressão continuada, vai passando, e você sem ter condições nenhuma de frequentar a série seguinte, mas eles vão te empurrando. Então você não vai aprendendo aquilo que você tem que aprender no tempo certo. Só que aí vai chegar os 18, os 19, os concursos públicos, o Enem, né? E você vai precisar fazer algum tipo de exame, você vai chegar lá e você vai ver que você não sabe nada. Então, por isso que o hino começa dizendo assim: somos os aprendizes da vida. Mas você é um aprendiz da vida? Você pode falar assim: não, eu sou. Mas o que você está procurando aprender? Facebook? WhatsApp? Perdendo tempo com Free Fire e outros jogos mais aí? Eu digo para você que você é um aprendiz sim, mas de coisas erradas e não de coisas que vai fazer você ser um vencedor. Aqui na Guarda-Mirim, eu digo para você, eu costumo dizer para os guardas-mirins, eu sou um exemplo para estar aqui. Por que eu sou um exemplo para estar aqui? Porque eu sou certinho, porque eu sou bonzinho? Claro, eu não costumo trilhar caminhos errados. Talvez você fale assim, você fala isso porque você está bem de vida, tal, essas coisas assim, mas deixa eu te contar a minha história de vida, que pode ser que pareça com a sua história de vida. Eu venho de uma família muito pobre, conseguia tomar refrigerante no Natal, quando um dos meus tios me dava, porque a minha família, eu fui abandonado pelo pai, desde 1 ano e 8 meses de idade, não conheço meu pai. Minha mãe era alcoólatra, boa parte da minha família, né, tinha contato com álcool, e contudo eu nunca enveredei por esse caminho. Eu tinha todos os motivos da vida para me tornar uma pessoa usuária de droga, uma pessoa usuária de bebida, uma pessoa usuária de cigarros e outra, né? Era uma pessoa que tinha motivos para abandonar a escola, enfim, mas eu, por Deus, acredito, né, que Deus me livrou, porque essa é uma coisa que eu tenho muita fé em Deus. Deus me livrou de todos esses caminhos maus e eu sempre fui uma pessoa que eu sempre preferi estar perto de pessoas bem mais velhas do que eu. E tanto que ao longo das aulas você vai ver eu citar, né, alguns ditados, alguns conselhos que os meus avós me davam quando eu ainda era criança bem pequena. Tá certo? Então, você é um aprendiz da vida. Aí a segunda linha diz assim: e queremos vencer todo o mal. O que é mal para você? Pode ser que mal para você seja estudar matemática, estudar português, né? Obedecer seu pai, sua mãe, né? Mal para você é ser chamado a atenção pela polícia quando, sei lá, você está dirigindo um veículo e sem habilitação, e a polícia te pega. Talvez mal para você é isso. Não. Mal para você é você abandonar a escola. Mal para você é você não praticar uma religião. Mal para você é você não obedecer pai e mãe. Mal para você é fazer uso de bebidas. Mal para você é fazer uso de drogas. Mal para você é fazer tudo aquilo antes do casamento, que é normal fazer somente depois do casamento. Mal para você é desobedecer às ordens, às leis que regem uma sociedade. Mal para você é cometer crimes. Isso é mal. E não a primeira coisa, talvez, que você estivesse pensando. Agora, queremos vencer todo o mal
precisa ver exatamente se você quer vencer todo o mal. Eu já dei mais ou menos um norte para você do que é mal e do que é bom. Então é você que vai escolher. Está diante de você dois caminhos: o caminho do bem ou o caminho do mal. Lembre-se, você somente vai colher coisas boas se você plantar coisas boas. Se você plantar abandono escolar, desobedecer pai e mãe, desobedecer às autoridades, não querer estudar, se você estiver plantando isso, eu já profetizo para você sem ser profeta, você vai sofrer muito na vida. E ainda poderá pagar um preço ainda muito maior, que não é o momento de eu mencionar para você o que é. Agora, se você estiver plantando escola, obedece o pai e a mãe, obedece às autoridades, respeita a polícia, investe o seu tempo livre em estudo, eu digo para você que se você estiver plantando isso, você se dará muito bem na vida. Aqui na Guarda Mirim eu tenho uma estatística, né? 20% dos guardas mirins, 20% dos guardas mirins que chegam aqui, quer dizer, de cada 100, vamos fazer uma conta fácil, de cada 100 guardas mirins que chegam aqui na entidade, tal qual você está chegando agora, 20 guardas mirins se dão muito bem, abrem empresas, se destacam em empresas, ficam ricos realmente. 20% dos meninos e meninas que chegam aqui viram gerente de bancos, gerente de empresa, às vezes autônomo, mas pessoas vitoriosas. 20%. 75% dos jovens que chegam aqui levam uma vida normal. O que é uma vida normal? Termina o colegial, para no tempo, arruma um serviço ao salário médio de Ourinhos, R$ 1.500 por mês, financia uma casinha, casa, descasa, casa de novo, paga pensão. É o que eu chamo de levar uma vida normal. Agora então eu fiz uma conta, né? 75% levam uma vida normal, não progridem, param no tempo. 20% ficam ricos. E 5%, essa é a conta mais dolorida. Eles passam ao longo da vida de 5 a 30 anos numa penitenciária, tá certo? Aí eu pergunto para você hoje, em qual desses, são 3 categorias que eu mencionei, a dos 20%, a dos 75% e a dos 5%. Em qual dessas que você está? É claro que você vai falar assim, não, eu estou com a intenção de fazer parte dos 20%. Legal, né? Aí, e jamais fazer parte dos 5%. Aí eu vou dar algumas dicas para você, para mim saber onde é que para você ter um norte, né? Para esclarecer para você mesmo onde é que realmente você está. Primeira coisa, você tem uma religião? Você pratica uma religião? Dentro da sua religião que você aprendeu dos seus pais, você teme a Deus? Você tem Deus na sua vida? Primeira coisa, responde para você. Segunda coisa, você obedece o pai e mãe? Ou você é um adolescente ou uma adolescente que bate boca com o pai e com a sua mãe e ouve mais os seus amigos do que seu pai, sua mãe e seus avós? Terceira coisa, na escola, você só vai para ver a turma e fica enrolando a professora, brinca mais do que estuda, ou você realmente estuda de verdade? Se você estuda de verdade, se você obedece pai e mãe, se você obedece às autoridades, se você tem uma vida religiosa, você pode ter certeza que você vai ser um vencedor. Mas se você pecar em qualquer desses itens que eu falei, no mínimo, se você tiver muita sorte, você faz parte dos 70%, que não vai passar de um salário de R$ 1.500 por mês. Agora, se nem isso você estiver fazendo, você pode ter certeza que você corre o risco de enfrentar os 5%. Certo? Se você esqueceu o que significa os 5%, dá uma retornada no vídeo aí e dá uma olhada. Então, na vida é preciso querer. O seu futuro é resultado das suas escolhas hoje. Você está brincando? Cada coisa tem o seu tempo nesse mundo aqui. E você está brincando com o seu tempo?
você está perdendo tempo. Aí depois você fala assim, vou correr atrás do prejuízo? Não, você tem que correr atrás de recompor aquilo que você perdeu quando não deveria ter perdido e perdeu. O mundo, guardas mirins masculinos e femininos, o mundo ele é feito mais de dever do que de direitos. Se você quer, você quer fazer uma experiência, pega uma semente de laranja, o dia que seu pai e sua mãe comprar laranja na sua casa, planta uma semente de laranja e veja quanto tempo vai demorar para dar aquela laranja. Mesma coisa é a respeito do seu futuro. Para você colher lá na frente laranjas, você tem que plantar hoje. Plantar o quê? Uma religião, você tem que ter uma religião, você tem que obedecer pai e mãe, você tem que estudar, obedecer às autoridades e ser uma pessoa que respeita as leis da sociedade. Se você fizer isso, você vai ser vencedor. Aproveita agora que você não está fazendo nada e taca a cara nos estudos. Usa as redes sociais para você aprender YouTube, curso de matemática, português, geografia, história, de graça. Essa geração de vocês só não vai para frente se não quiser. Fica brincando, quem brinca é criança. Criança terminou aos 12 anos de idade. A partir de agora, vocês têm que começar a plantar o futuro. É cada coisa na sua fase. Aí o Fernando Cavesali, na terceira linha do hino, ele fala assim, olha, 1000 caminhos se abrem à frente. E realmente, um dos caminhos que abriu para você, o primeiro caminho que abriu para você foi a escola. Onde você saiu da barra da saia da sua mãe, como diz o ditado popular aí. Um dos caminhos que abriu para você foi isso. Agora o próximo caminho que começa a abrir para você é a guarda mirim. E abrir-se-ão muitos outros ao longo da sua vida. Abrir-se-ão muitos outros. Mas aí o Fernando Cavesali fala na quarta linha do hino, mas errar na escolha é fatal. Mas como é que você sabe se você vai errar ou não? Se você for por conselho dos seus amiguinhos de mesma idade, as suas amiguinhas, se você for perder tempo com as redes sociais, você pode ter certeza que você já está errado. Usar as redes sociais para não crescer em conhecimento, em cultura, você já está errado. Aí o Fernando Cavesali fala assim, na quarta linha, mas errar na escolha é fatal. É fatal. Você sabe o que significa fatal, né? O fim. Morrer, não chegar a lugar nenhum. A vida, ela é uma corrida. E ninguém começa uma corrida sem ter um objetivo. Para você, estou aqui no mundo e aí o que eu faço? Não, a sua vida é nascer, crescer, e quando eu falo crescer, não é só na estatura, é crescer em estatura, mas também no conhecimento, em cultura. Lutar pela vida para você ter uma vida melhor do que a do seu pai e da sua mãe. Hoje eu sou um vencedor, eu considero para você, que eu já disse um pouco a minha história de vida para você, né? Eu sou um vencedor. Eu era pobre, muito pobre mesmo. Eu era miserável, mas através do estudo, da escola, eu mudei a minha vida. Não tinha nada, passava fome, mas através do estudo eu mudei a minha vida. Então, se você não gosta do professor de português, se você não gosta do professor de matemática, eu te indico para você, passe a gostar, porque eles é um dos trechos pelos quais você tem que passar para ser um menino vitorioso, uma menina vitoriosa, né? Aí o Fernando Cavesali diz assim, segue o hino dizendo, né? No trabalho, na escola e nas ruas, né? Nosso exemplo vão sempre esperar. Vamos ser cidadãos do futuro. Porém, se o presente soubermos conquistar. Mas o que seria esse conquistar? É você trabalhar, é você estudar, é você plantar para poder colher no futuro, né? No trabalho, na escola, nas ruas, o seu exemplo vai ser sempre esperado. Por isso que a gente pega aqui no pé dos guardas mirins para eles cumprirem todas as regras sociais. Não andar na contramão de bicicleta, não ficar empinando bicicleta, né? Não andar sobre calçadas de bicicleta, respeitar as regras sociais de convivência e de trânsito. Porque está dizendo isso, nosso exemplo vão sempre esperar. Agora, ele conclui esse trecho dizendo assim, vamos ser cidadãos do futuro, somente se o presente soubermos conquistar. Como é que você vai conquistar o presente?
É tudo isso que eu já falei, estudando, trabalhando, respeitando as autoridades, tendo um objetivo na vida e se preparando para ele, com vestibular, com concurso público ou mesmo para ter uma vida, autônoma. Segue o hino dizendo assim, nossa juventude é tão boa, então para que então desperdiçar? Esse hino aqui o Fernando Cavesali coloca como se fosse um jovem consciente. Eu digo para vocês que a grande maioria dos jovens hoje são alienados. Mas o que seria alienado? Não sei o que eu faço hoje, se eu durmo, se eu levanto, se eu como, se eu bebo, se eu vou, se eu não vou. É alienado, não está preocupado com a vida que passa por ele, tá certo? Então, aí o Fernando Cavesali, ele fez esse hino aqui com base num jovem pé no chão, consciente, que está plantando na hora certa e que vai querer colher um futuro glorioso e que não vai querer fazer parte daqueles 5% que eu acabei de mencionar. Então ele diz assim, nossa juventude é tão boa, para que então desperdiçar? Tudo que aprendemos será útil, para o nosso futuro, para o nosso mundo melhorar. Tudo que aprendemos é útil. Agora, tudo desde que seja de acordo com as regras sociais. Aprender, por exemplo, traficar droga, é claro que isso aí não está de acordo com as regras sociais e é claro que não vai melhorar o mundo em nada, só vai piorar. O que vai melhorar o mundo é você investir em você, principalmente no conhecimento. Vocês é uma geração que estão vivendo na era do conhecimento, aonde já não tem mais espaço para trabalho braçal. E ainda que haja espaço pouco para trabalho braçal, hoje você tem que prestar concurso para fazer certos trabalhos braçais na cidade de Ourinhos ou, no mínimo, enfrentar uma concorrência com outros candidatos em uma empresa, que tem gente que já tem N faculdade, doutorado, pós-doutorado e está aí fazendo serviço braçal. Agora, se nem quem tem conhecimento não está atingindo tanto o objetivo assim, imagina quem não tem. Aí você fala assim, vou desanimar então, nada disso, Você não pode se acovardar, você tem que pensar que você é capaz e que o sol nasceu para todos, mas a sombra para poucos, tá certo? A sombra para poucos, o sol nasceu para todo mundo, só que a sombra é para poucos, você vai ter que procurar ela, tá? Aí, segue no refrão do hino, amo sim, nosso Ourinhos. É uma outra coisa também que você deve ter zelo pela cidade. Aqui nós encontramos a paz, e realmente encontramos, graças às autoridades, que estão aí trabalhando por nós dia e noite, principalmente aqueles que estão mais direto, no combate à criminalidade, a Polícia Civil e principalmente a Polícia Militar. Como eu disse, os militares nunca se apartaram da Guarda Mirim, porque nós preferimos trabalhar na prevenção, que é advertir o jovem que ele não deve seguir pelo caminho do crime, que ele não deve abandonar a escola, que ele tem que respeitar pai e mãe, que ele tem que respeitar as autoridades, para que a gente não vá encontrar ele do outro lado, cometendo crimes diversos aí ao longo da sua vida. Então aqui nós encontramos a paz, escrevemos a nossa história. Aqui eu acho um ponto muito importante. Quando um autor de uma novela ou de um filme, ele cria uma história, ele cria um roteiro, ele cria para uma outra pessoa viver aquele personagem, sei lá, ele escreve uma história lá, fulano de tal vai ser enforcado numa forca, um exemplo. Só que aí vai correr o filme e aquele personagem ele vai ser enforcado numa forca. Mas não foi quem escreveu que está sendo enforcado, é a outra pessoa. No caso da vida real, escrevemos a nossa história, você escreverá a sua própria história. É você que vai escrever a sua própria história. E aí que tem um detalhe muito particular. Será você que vai viver o papel principal. E aí, você está escrevendo uma história na escola como? Responde para você. Na sua casa, no relacionamento com os seus pais, como é que está sendo escrito a sua história? Lembre-se que é você que vai viver o personagem principal. É você que sofrerá as consequências de cada atitude errada que você fizer.
né? Então ele segue dizendo: escrevemos a nossa história, é com memória que um povo se faz. Como dizer com memória? São coisas que já aconteceram, são pessoas que já viveram e são pessoas que hoje estão e são vencedoras, é que está trazendo à sua memória, né, uma receita para que você seja um jovem vencedor. Aí ele faz um trocadilho assim, ó: sempre em guarda, mirins, passo firme. Sempre em guarda quer dizer sempre atento. Porque o guarda faz? Ele guarda alguma coisa. Então ele está sempre atento para proteger o seu bem. Sempre em guarda, mirins, passo firme. Continência para o nosso país. Aqui o Fernando Cavesali fala que um jovem consciente, ele tem que respeitar e amar a sua nação e ter um patriotismo profundo no seu coração, que se precisar até defender o nosso país com o sacrifício da própria vida, ele possa fazer isso. Continência para o nosso país, tá certo? O último verso, aí agora é com vocês, né? Os jovens vencedores, os jovens guardas mirins que escutam os nossos conselhos, porque no meu caso eu já andei 51 quilômetros na vida e vocês andaram apenas 16, e isso eu uso na minha casa. Às vezes, minhas filhas vêm falar comigo, questionar alguma coisa, né? Oh, pai, eu acho que isso está certo, não que eu acho que eu sempre tenho razão, não é isso. Pai, eu acho que isso está certo, a primeira coisa que eu pergunto para ela, quando eu vejo a imaturidade como vejo em vocês, falta de experiência na vida, primeira coisa que eu pergunto para ela: filha, você está discutindo comigo, quantos anos de idade você tem? Ah, eu tenho 20, então eu tenho 51. Eu nasci 1,5 a mais do que você. Eu já vivi 1,5 a mais do que você já viveu. Então, eu tenho experiência para dizer para você que o caminho que você está seguindo não é o mais correto, tá? Então, um jovem consciente, ouvindo tudo que nós falamos, os nossos ensinamentos, ele vai dizer assim: olha, agradecemos todos que ensinam. Isso está escrito no hino. Todos que ensinam a nossa vida a encarar. Aí, esse jovem que aprendeu a encarar a vida com as nossas orientações, com as orientações dos seus pais, do padre da igreja, do pastor da igreja que você frequenta, eles aprenderam as lições que vai fazerem deles jovens vencedores no futuro. Aí eles têm uma missão. Amanhã, quer dizer, no futuro, 5, 10, 20, 30 anos para frente, né? Tem a missão de outra geração ensinar. Assim encerra o hino do Guarda-Mirim, que traz uma história, que traz um texto muito feliz, que a inspiração que o Fernando Cavesali trouxe de um jovem prudente que ouviu os conselhos e os colocou em prática ao longo da sua vida. Agora, tem o jovem sábio e tem o jovem tolo. Eu não sei de qual time você faz parte. O tolo é aquele que escuta os conselhos e não os coloca em prática. Você quer ser um jovem vitorioso? Eu vou te dar uma dica, né? Não sei se você conhece, já viu falar em Bíblia? Existe um livro chamado Bíblia, né? E lá dentro desse livro tem um conjunto de outros livros. E um deles é o livro de Provérbios. Você quer ser um jovem vitorioso? Leia o livro de Provérbios. Se você tem um celular, baixe o aplicativo, baixe o app, instala lá um aplicativo de Bíblia e leia toda a Bíblia, mas leia o livro de Provérbios. Se você quer ser um jovem vitorioso, leia o livro de Provérbios. E se você quer ver o reflexo de uma vida derrotada, você leia o livro de Eclesiastes, que é logo depois do livro de Provérbios, porque cresceu demais, Salomão cresceu demais, não observou o conselho dos seus pais já na vida adulta e acabou pagando um alto preço no final. Tá certo? Com isso nós encerramos uma explicação que será cobrada em prova a respeito do hino da Guarda-Mirim, que é uma lição de vida e escrito o poema e a música pelo Fernando Cavesali, o mesmo autor do hino de Ourinhos, tá certo? Se você escutar os nossos conselhos, você é um jovem prudente, um jovem que escuta e coloca em prática.
Agora, se você não escutar os nossos conselhos e ir apenas seguindo os seus próprios conselhos ou os conselhos dos seus amigos que pouco ou nada têm de experiência na vida, com certeza você será considerado um jovem tolo e a ruína e a pobreza rondam a sua vida. Lembre-se, o seu futuro você está plantando hoje. Aí você precisa ver o que você está plantando, tá certo? Até a próxima aula e um grande abraço. Eu sou o Subtenente Carlos, instrutor da Guarda Mirim de Ourinhos.